Amados e amigos, todos que estão nas coisas desse vídeo, quero dar glória a Deus por mais uma tarde maravilhosa, chuvosa, este domingo, que estamos ao alcance aqui na cidade de Ribeiro do Amparo, Bahia. Quero pedir a sua contribuição, quero pedir que você dá o seu like, quero pedir que você se inscreva no canal, quero pedir que você compartilhe os vídeos, quero pedir que você gostar. Acredite, em todas as palavras que são tiradas da minha boca são palavras biblicamente. Vamos ler no livro de Gálatas, no seu capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: o insensatos, Gálatas, que Paulo está falando com os Gálatas. O insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. O insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Tem ponto aqui. Veja, Paulo diz: quem mandou vocês acreditarem ou pregarem nesta maneira? Quem mandou vocês negarem a verdade do Evangelho e permanecerem nestas mentiras? Gálatas, o pessoal de Gálatas estava saindo do padrão do ensinamento do Evangelho de Deus, com certeza deixando-se levar por palavras de outras pessoas que não era Paulo, e eles começaram a fugir da verdade de Deus, e Paulo chega e dá essa repreensão a esses Gálatas. E continua aí dizendo: a voz, porém, a voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Ou seja, Paulo aqui ele está dando repreensão àqueles caras. Aqueles caras talvez queriam fazer jejum, aqueles caras talvez queriam batizar em água, aqueles caras talvez queriam comer Páscoa, aqueles caras talvez queriam adorar imante, aqueles caras talvez queriam estar pregando ou fazendo algum sacrifício por dinheiro. E Paulo aí começa a repreender esse povo e dizer a esse povo que essa maneira é maneira errada. O versículo 2 diz: só quisera saber. Aqui essa palavra "se eu quisera" poderia ser Paulo dizendo assim: só queria saber isto de vós. Recebeste o Cristo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo continua dizendo: de que maneira foi que vocês receberam o Cristo ressuscitado? Vocês receberam pelas obras de Moisés?
por manifestar em monte, dar dízimo, adorar em monte, fazer sacrifício, batizar em água, comer Páscoa? Ou vocês a receberam o Cristo pela pregação da fé? Né? É muito importante isso aqui porque os pastores brasileiros eles não estão recebendo do Cristo pela pregação da fé. Eles estão a recebendo pelas obras da lei. Estão cobrando dízimo, estão cobrando para pregar, estão fazendo adoração em montes, estão fazendo jejum, estão comendo Páscoa, estão fazendo tudo da lei de Moisés. Isso não é pela pregação da fé que esses pastores estão manifestando o seu evangelho. Porque é um evangelho caríssimo, é um evangelho que custa muito dinheiro, é um evangelho que custa dízimo de Moisés, é um evangelho que custa sacrifício, é um evangelho que faz campanha, é um evangelho que cobra para pregar, é um evangelho que até cobra para cantar música. Ninguém nunca se viu dizer na Bíblia que alguém cantou música para adorar a Deus, ganhando milhões de dinheiro, que causa até enriquecimento. Pessoas milionárias usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não é pela pregação da fé. O 3. Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabes agora pela carne? Né? Então isso é a repreensão de Paulo, no versículo 3. Ele está perguntando, são vocês tão miseráveis, tão desgraçados, tão desobedientes, que vocês tendo começado há pouco tempo pelo Espírito, acabe agora pelas obras da carne, né? Fazendo dízimo de novo, fazendo jejum de novo, batizando em água de novo, comendo Páscoa de novo, né? Vocês são dessa maneira, tão insensato neste jeito? Versículo 4. Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão? 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhosa entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Que tem embaração. É a pergunta de Jesus. É coisas maravilhosas. Esse versículo 5 diz, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, foi pela pregação, foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Porque parece mais, né? A gente vê que essas pregações de pastores, que essas pregações de bispos, essas pregações de apóstolos, eles não estão dando nenhum sentimento com as suas palavras e com o seu gesto de ensinar as pessoas, mostrando Cristo ressuscitado, né? Eles estão nas obras da lei.
comendo Páscoa, batizando em água, fazendo jejum. Então, quer dizer, eles não estão pela pregação da fé, eles estão pelas obras da lei, a qual já foi parada por Jesus Cristo. Né? 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Viu? Todos aqueles que estão comendo, cobrando dízimo, estão adorando imante, estão fazendo jejum, estão cobrando para pregar, cobrando para cantar, estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Certo? Para fazê-la. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Não vive por mais se alimentando com Páscoa, nem com dízimo, nem com jejum, nem com oração, nem com batismo em água. Né? O justo viverá da fé, crê em si mesmo. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aqui é lá no livro de Malaquias. Malaquias diz que as pessoas eram ladrão, e em seguida diz que as pessoas eram amaldiçoadas. Por causa disso, Cristo nasceu, viveu e morreu e ressuscitou ao terceiro dia e deu para aquelas pessoas que eram amaldiçoadas, benção. Aquelas pessoas ficaram todas abençoadas pelo Espírito Santo trazido por Jesus. Foi na morte de Jesus que todas as pessoas ganharam vida e vida com abundância. Foram libertos. Romanos 6,3. Romanos 6,3. Romanos 6,3. Tem Romanos 6,3. Vou chegar lá em nome de Jesus. Porque Jesus é poderoso. Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 6, 3.
O versículo de Romanos 6 diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, todos nós somos batizados na morte de Jesus. Tanto aqueles que Malaquias disse que era ladrão, que era amaldiçoado, como nós, gentios, tivemos a nossa salvação gratuitamente em Cristo Jesus, sem nenhum impedimento. A palavra de Deus, que permanece para sempre, não sai da boca de pastores com verdade. Lucas 3,15 diz assim: Estando o povo em expectação, pensando todos de João em seus corações, se porventura era o Cristo, ou seria o Cristo. Se porventura João seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo-vos com água, né? Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das aparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você pode ver onde chega o ensinamento dos pastores brasileiros. Porque aqui não diz que esse batismo com água ele continua. O próprio João diz, quando João está se responsabilizando. João não está dizendo que nenhum outro apóstolo, nem pastor, nem profeta, nem bispo, nem missionário vai batizar com água. João está dizendo, na verdade, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim, ele vai batizar com o Espírito Santo. Ele não vai batizar com água mais. Né? E esses que vai batizar com o Espírito Santo não é os pastores, não é bispo, não é apóstolo, não é missionário, é o único Jesus. É batizar com o Espírito Santo. Todos nós somos batizados na morte de Jesus com o Espírito Santo. Não há acepção de pessoa. Não é pelo que eu faço. Não importa a minha obras. Sabe? Eu posso ser malzinho, posso ser bonzinho. Não foi a minha bondade. Foi a vida dele. Foi a decisão dele. Foi ele que decidiu. Não existia ninguém bonzinho, nem ninguém malzinho, pronto para ser salvo. Todos estavam perdidos, todos estavam condenados, todos estavam impedidos de ir ao céu. Portanto, todo mundo que está batizando em água, está fazendo jejum, está cobrando dízimo, fazendo tipos de adoração semelhante da lei de Moisés, está blasfemando contra Deus, está blasfemando contra o Espírito Santo, está blasfemando contra a Jesus e está blasfemando contra a morte de Jesus. Não está recebendo de Jesus o resgate da sua morte. Está dizendo que Jesus morreu em vão e que ele pode fazer os seus próprios sacrifícios para que possa ter salvação própria, cada um no seu corpo. É isso que eles estão fazendo. Isso não é a verdade do Evangelho ensinada por a palavra de Deus.
eles estão condenados, eles estão mortos, eles não são dignos de ensinar nenhuma palavra de Deus. Eles estão completamente envergonhados. O coronavírus envergonhou todos eles. Eu não sei de que maneira que eles vão pregar depois agora das eleições, porque todos pregaram dizendo que Bolsonaro era homem de Deus e que Deus tinha um plano na vida de Bolsonaro e que Bolsonaro não perdia esta eleição. Todos profetizaram e disseram: Deus está dizendo nesta noite. Como é que eles vão entender? Deus é mentiroso ou eles é mentiroso? Porque alguém mentiu. Eu acredito que a palavra de Deus é verdadeira e Deus não mente. O final, quem vai passar por mentiroso, ou quem já passou por mentiroso, é esses pastores. Eles mentiram dizendo que Deus falou quando Deus não falou. Certo? E eles disseram: eu sonhei de noite. Deus me disse de noite. Bolsonaro é o presidente da República. E Bolsonaro não é o presidente da República. O presidente da República é Lula. Com que cara eles vão dizer para as pessoas que Deus mentiu? Ou que eles mentiu? Né? Eles vão preferir dizer que Deus mentiu. Mas é o que Deus tem precisado. A Bíblia não nos engana. Mateus capítulo 7, versículo 15. Diz, olha: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Você vê, eles não são verdadeiros profetas, porque eles disseram que a vitória de Bolsonaro, e Bolsonaro não ganhou. São falsos profetas. A boca deles diz que eles são falsos profetas. Eles estão nessa lista aqui. E o 22 diz assim, o 21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é que entra no céu. Eles não estão fazendo a vontade de Jesus, do Pai de Jesus que está no céu. Porque eles estão cobrando dízimo, eles estão fazendo jejum, eles estão fazendo campanha, eles estão cobrando para pregar, eles estão cantando música para ganhar dinheiro. Não é a vontade do Pai de Jesus que está no céu. E a palavra de Deus a cada dia derruba eles e eles estão envergonhados. O 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cobrar dízimo, adorar em monte, cantar música em nome de Deus, cobrar para pregar. Tudo isso é conhecido como iniquidade. E Jesus diz: apartai-vos de mim. Isso é blasfema contra Deus. Isso é mentira contra o Espírito Santo. Isso é ganância. Isso é ódio das pessoas. Tem pastor que chega nos púlpitos, lê no livro de Malaquias e tem prazer de chamar os irmãos de ladrão. Portanto, eu quero agradecer a minha oportunidade, que vocês possam compartilhar os vídeos e possam se inscrever no canal e possam dar os seus likes e fazer com que esses vídeos
chegue a outras pessoas em nome de Jesus.